É muito estranho, às vezes, porque você tem, assim, da mesma forma que uma criança aprende o neurônio, né, muitas vezes fica assim: "Mas na onde que aí guarda a memória?", né, que ela só aprende de repente, vamos supor lá no ensino médio, como é formado o seu encéfalo, as partes principais, mas essa questão, essa dúvida, essa pergunta, né, memória, emoção, né, como que tudo isso tá ali encaixotado dentro do seu crânio, né? Você já deu pra gente ali uma bandeira muito grande falando: "Olha, não são só, neurohormônios, né, a próprio ligar, desligar ou funcionar com maior intensidade ou menor intensidade de um grupo neuronal também expressa isso". E agora você coloca aí um componente até maior, né, que aquilo que é alegria ou tristeza para você pode não ser para mim. Então, aí me leva a pensar até numa coisa que é até meio irreal, né, tipo você querer comparar dor. Dor é dor. Quem está sentindo uma determinada dor por uma perda, por algo assim, não quer dizer que a sua é mais intensa que a minha, porque de repente você perdeu algo e eu perdi outra coisa que relativamente seria maior, né. Mas sim, os 2 estão manifestando o mesmo input que nós teríamos aí em termos, neurofisiológicos de perda, né. Seria mais ou menos assim que iria funcionar toda essa maquinaria das emoções. Sim, isso é muito interessante. Essa ideia que é chamada aqui pelo Paul Ekman de temas, né, que cada emoção tem um tema, isso nasceu de um psicólogo chamado Richard Lazarus, que ele que definiu, ele é um psicólogo que ele veio muito veio de uma origem, era muito quente na época a visão só comportamental do comportamento, que é aquilo, tem um estímulo, tem tal resposta, estímulo, tal resposta, o meio ali não importa. Então esse Richard Lazarus ele vem em contraponto a isso, dizendo que o modo como cada um avalia a situação é importante. E justamente nas emoções, cada um vai avaliar de uma forma diferente, dependendo ali de tudo, né? De como a pessoa nasceu, a formação da pessoa, a memória que a pessoa tem, o contexto que a pessoa está passando. Então, nasceu daí essa ideia da avaliação cognitiva. No caso das emoções, essa avaliação ela até é muitas vezes automática. A gente até aprende que a tal estímulo a gente associa a medo, outro estímulo a gente associa a outra coisa. Mas no caso das emoções isso é muito claro. Isso que diferencia também emoções de outras motivações. Então, por exemplo, instintos, que é um nome que não se usa muito tecnicamente, mas instintos é aquela coisa, você está com fome, você quer comida. Qualquer comida que aparecer na sua frente, você vai querer pegar. Se a pessoa está com sede, então, você vê uma cerveja ali, uma água ali, a pessoa vai querer pegar. A emoção, ela tem muito mais essa complexidade da memória que a pessoa teve, do ambiente que o indivíduo está. Então é diferente dessas outras motivações como o instinto. Então a emoção ela é muito dependente do indivíduo, de como ele vai sentir ali, não do estado, se ele está com fome ou se ele está com sede ou com desejo sexual, também é uma forma de instinto ali. E isso daí também, já que nós estamos com o pé no desenho, eu lembrei agora de uma cena de Ratatouille, que é quando o crítico de comida, ele vai no restaurante e ele vai experimentar a sopa que é servida para ele pelo personagem principal, e na hora que ele dá aquela colherzada e põe na boca, na cabeça dele, abre ele criança comendo a sopa, quer dizer, o conjunto, olfato, sabor, evocou memórias dele, que ele sentiu ali toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela peso, aquela bagagem da infância dele, né. É aquela coisa que às vezes acontece com a gente: "Nossa, comi um bolo de chocolate", "Ah, mas não é o bolo de chocolate da minha avó", né, que até nunca ninguém vai conseguir fazer, mesmo seguindo a mesma receita. É um conjunto de fatores até emocionais que faz com que isso venha ali a completar o paladar, né, coisa que: "Opa, espera aí, ficou perdido nesse caminho". Não, isso é muito interessante, essa experiência positiva, né, no filme do Ratatouille. É legal que ele é crítico de tudo, mas isso que era da infância, aquilo deu um afeto positivo, aí ele gostou do prato, né. Tem um outro filme que mostra isso muito claramente também, que é aquele Quem Quer Ser um Milionário,
que é um filme. Ele é americano, indiano, que é como se fosse uma pergunta de perguntas e respostas, como se fosse um show do milhão da Índia lá. E é um indivíduo muito pobre, humilde, sem formação, sem estudo, e todas as perguntas que eram feitas mostram no filme alguma experiência de vida que ele teve que foi muito emocionalmente carregada. Então, no fim, ele sabia todas as perguntas, mas porque cada uma delas teve uma emoção muito forte ligada. E é até curioso essa questão do cheiro, porque no nosso cérebro, toda a informação ela chega, ela vai lá no meio do cérebro, numa região que chama tálamo. Ela passa lá no tálamo e vai para o respectivo córtex, que é onde vai perceber aquela informação. Então, um cheiro, um estímulo auditivo, né, um som, ele vai para o tálamo e vai para o nosso córtex auditivo. Muitos deles também vão para o tálamo e vão para a amígdala, que é uma região que processa principalmente medo, mas a gente sabe que processa outras emoções. E no caso do cheiro, é muito curioso porque o cheiro ele entra e vai direto na amígdala. Então, todo cheiro tem um componente emocional. Então, é muito curioso pensar porque eu olho uma mesa, um livro, eu posso não sentir nada sobre isso. Um som, pode ser um som neutro, um ruído. Mas um cheiro, é muito difícil você falar um cheiro que você acha neutro. Geralmente a gente gosta ou não gosta de um cheiro. E isso acontece porque nosso cérebro é feito assim. E nossos ancestrais, o cheiro era muito importante. Se tinha um cheiro, talvez de um predador, tem que sair correndo. Então tem que ser uma coisa muito rápida. E isso em outras emoções, principalmente na questão da amígdala, que é muito associada a mecanismos de defesa, né? Sai fugindo ou ficar parado ali para um predador não te ver. As informações então vão para a amígdala e vão para onde ela vai ser percebida de fato. E na amígdala ela não é percebida, não é consciente. Então até é curioso que tem um caso, um paciente que ele bateu a cabeça, ele é cego, porque ele lesionou a área do cérebro que processa a visão. Mas, vendo a atividade do cérebro ali num aparato que consegue ver isso, se você mostra um estímulo de medo, uma cara de medo, uma aranha, ativa a amígdala dele. E ele não sabe por quê. Ele não sabe o que é, mas você tem essa atividade que você consegue... Então a amígdala ela é sofisticada o suficiente, essa região do cérebro, a processar uma emoção sem você nem ter consciência do que você está vendo. Então muitas das emoções têm esse processamento também que ela não consciente. E na verdade, pensando em cérebro, muito do que realmente é consciente é aquilo que vai lá para o córtex, processado bonitinho para parecer uma experiência consciente. Mas muito do processamento emocional tem comunicação, né, com o córtex, mas muito não chega, a gente não fica sabendo do porquê que a gente sente o que sente, porque está acontecendo lá embaixo no cérebro. Dá para fazer também aí uma analogia com o próprio Divertidamente na questão, né, de que quando vão tendo ali as emoções no decorrer do dia, muitas emoções são emoções banais, que você vai ser perdida, né, no passar aí dos dias na sua memória. Outras emoções são emoções ali ditas especiais que acabam ficando ali guardadas, né? E como eles fazem essa somatória do seu dia, né? Que até a questão do, olha, fechou o dia, eu vou descansar, vou dormir, eu vou usar essas emoções do dia para estar, de repente, o meu processo de aprendizagem, né? Como que isso reforça. Essa parte ali que eles trouxeram no filme, ela também acontece no nosso corpo? Com certeza, e a gente tem um correlato anatômico muito claro que mostra isso. Perguntou das memórias, então você tem todas essas regiões do sistema límbico, né, que eu mencionei, mas também lá no sistema límbico tem uma região que chama hipocampo, porque o anatomista ali primeiro que viu achou que parecia um cavalo marinho, ele tem uma forma de um C, né, ele vai bem aqui na frente do cérebro, faz um C. Esse hipocampo tem um paciente muito famoso, talvez um dos pacientes mais famosos da medicina, que é o paciente HM. O que aconteceu é que ele tinha epilepsia. Na verdade, é muito comum ter epilepsia nessa região. E por conta disso, eles fizeram uma cirurgia e removeram o hipocampo. Removeram boa parte do lobo temporal, mas mais especificamente o hipocampo. E essa pessoa, a partir daí, ela não conseguia mais formar novas memórias. E o mais curioso é que ele não conseguia formar novas memórias declarativas, ou seja, memórias conscientes.
Então, quem descreveu ele foi uma psicóloga, Brenda Milner. Ela fez o seguinte teste. Ela tinha que se apresentar toda vez para ele. Não sei se já viu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Parece muito Tom 10 Segundos. É um personagem do filme que ele... No filme lá, ele dura 10 segundos a memória dele, é inspirado nesse paciente HM. Mas no caso do HM não era 10 segundos, mas toda vez ele tinha que se apresentar, a pesquisadora tinha que se apresentar a ele. E um experimento muito legal que ela fez é que ele tinha que desenhar uma estrela, tinha um papel na frente dele, uma estrela, tinha que traçar com um lápis, bem dentro da estrela, só que olhando para um espelho. O que acontece é que da primeira vez que você faz isso é muito difícil, você erra, você sai para fora ali, fica um negócio feio. Só que dos vários dias que ela foi fazendo esse experimento, ele foi melhorando claramente. Aí o que acontece é que, mesmo não lembrando dela, não lembrando que tinha aquele experimento, não lembrando de nada novo, ele ia melhorando outros tipos de memória. E esse hipocampo, então, foi deduzido, né, concluído que esse hipocampo é mais associado a essas memórias que a gente chama de declarativas. E como eu mencionei, ele tem a forma de um C, né, o pessoal fala que parece uma banana, vai lá no sistema límbico e no finalzinho dele, colado é a amígdala. Então, a relação da amígdala, que é muito associada a medo e valor das emoções, está colado no hipocampo. E faz todo sentido, porque toda memória declarativa forte, como essa do filme, né, eles até falam core memories, e toda memória, no filme mesmo e na vida, né, a gente sabe que as memórias mais marcantes são aquelas que têm um conteúdo emocional. Isso tem uma anatomia. Então, a amígdala, né, que é principalmente associada, vamos dizer, especializada a esse processamento emocional, ela é colada e com muita interação com o hipocampo. Então, essa pode ser uma das bases aí neurobiológicas de como a gente consegue, e geralmente memórias conscientes têm um forte peso emocional.